Saúdo a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nos alegramos em mais uma noite de domingo, pela oportunidade e privilégio de estarmos na casa do Senhor, para bendizer o seu santo nome, para trazer à memória os seus grandes feitos, as suas bênçãos sobre as nossas vidas, e com o coração alegre, com o coração exultante, adorarmos o seu santo nome, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Para iniciarmos o nosso culto com toda a reverência, eu convido a todos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo 134. Salmo 134, nós vamos fazer a leitura de forma uníssona desse salmo, são apenas 3 versos. Nós vamos ler juntos. Leiamos então a palavra de Deus. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos agora louvar ao nosso Deus com o hino Teu Culto. Curve sua fronte, vamos orar. Deus de todo amor, de toda misericórdia, Deus de toda graça, nós te bendizemos, ó Deus, nesta noite, te rendemos louvores, ó Pai, levamos até ti as nossas petições, as nossas orações, porque certamente, Senhor, confiamos em ti, porque certamente, Senhor, entendemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de toda a criação, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que tem toda a majestade, todo o poder, todo o domínio, toda a soberania, Pai bendito. Tu és aquele também, Senhor, que dispensou o teu amor maravilhoso sobre as nossas vidas, desde a eternidade, Senhor, e o mantém sobre nós até o dia de hoje, e certamente, Senhor, o manterá até o dia em que nos encontraremos contigo e viveremos na tua presença para todo sempre. Por isso mesmo, ó Deus, nós com todo vigor, com toda alegria, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te adorar, porque entendemos, ó Pai, a Tua grandeza, entendemos o Teu senhorio, entendemos, ó Deus, o Teu amor por nós. Sabemos, ó Deus, que fomos alvos, ó Senhor, da Tua graça que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor.
Entendemos, ó Deus, que éramos antes inimigos de Deus, e pelos sacrifícios de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo seu tremendo amor por nós, agora somos filhos de Deus e co-herdeiro com Ele de todas as coisas. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e te adoramos. E o desejo do nosso coração, Senhor, o desejo sincero do nosso coração é te agradar, Senhor, é andar segundo a tua boa vontade. Opera em nós, ó Deus, essa transformação diária, ó Deus, do processo de santificação, para que a cada dia possamos ser achados agradáveis diante do Senhor. Recebe o culto que te prestamos, os louvores, as orações, a nossa adoração, Senhor. É assim nós te oramos no nome precioso, doce, do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Amados, ainda da presença de Deus, convido a igreja a abrir mais uma vez a palavra de Deus para uma segunda leitura do texto que se encontra em Romanos 8. Romanos 8, fazer a leitura dos versos 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Vamos fazer essa leitura de modo alternado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 133, aspiração à santidade. Sempre eu viver.
Amados, este é o momento de contrição. É o momento de nos colocarmos diante do Senhor para pedir remissão dos nossos pecados. Vamos passar um instante de oração silenciosa. Cada um fale com Deus e esse silêncio será quebrado com uma oração audível. Será feita pelo reverendo Anoaci Fontes. Oremos. Bondoso Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, graça e misericórdia que nos alcançou, Pai. Nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, o quanto temos te entristecido, Senhor. Mas nós, confiados, ó Deus, na intervenção da cruz de Cristo, que nos abre um espaço para estarmos na Tua presença, ó Pai. E por meio dele, ó Deus, nós suplicamos o Teu perdão, a Tua restauração. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Reconhecemos que temos pecado diante do Senhor, por negligência, por palavras, por ações, por pensamentos. Mas o Senhor é um Deus bondoso, é o nosso Abba Pai, que nos ama, Pai. Bendito sejas eternamente. Nos colocamos diante do Senhor, coração contrito e espírito quebrantado, para dizer, perdoa-nos, ó Pai. Confessamos a Ti as nossas falhas, na certeza, ó Pai, que o Senhor é fiel e justo em Cristo Jesus, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque assim a Tua palavra nos conforta e nos anima a nos chegarmos ao Teu trono de graça. Te suplicamos o Teu perdão, reconhecendo as nossas falhas e a suficiência de Cristo sobre as nossas vidas. É no nome dEle que Te oramos e suplicamos. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com os cânticos espirituais. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos tem chamado à sua presença para adorarmos. Nós somos chamados, resgatados das trevas, unicamente com o único objetivo de louvar e adorar a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar, adorar, dizemos, adoramos o Teu nome santo, Senhor, nesse lugar. Nós elevamos as nossas vozes, mas nos curvamos em adoração na Tua presença. Adoramos o Teu nome santo neste lugar, invocamos Tua face, Senhor nosso Deus, elevamos
és tu, Senhor, aleluia. Louvado eternamente, nosso bondoso Pai. Chegamos à tua presença num só coração, movidos por uma só fé, movidos pela tua mão. Nós estamos diante de ti, sublime adorar, e numa voz te exaltamos, clamando Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós estamos aos teus pés, Abba Pai, maravilhoso Abba Pai, és Deus de eterno amor, Abba Pai, em Cristo nos resgatou. Tomados pela tua graça, já temos a unção. O Santo que vem sobre nós, o Espírito de adoção. Chamados à nova aliança, onde é Shaddai. Por isso adoramos teu nome, clamando Abba Pai, prostramos-nos aos teus pés, Abba Pai, maravilhoso és Deus de eterno amor, Abba Pai, em Cristo nos resgatou. Abba Pai, Abba Pai, prostramos-nos aos teus pés, Abba Pai, maravilhoso Abba Pai, em Cristo nos resgatou. Santo, 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 aleluia, o teu nome, Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar.
Meus amados, em Malaquias 3,10 diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o momento que nós separamos o nosso culto para trazermos até o gasofilaço nossos dízimos, nossas ofertas. Esta igreja, nós temos como ato de devoção ao Senhor, restituir o pouco que Ele nos dá. Aqueles que nos visitam, se quiserem fazer, que façam com um coração grato ao Senhor, enquanto nós louvamos ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de nós estarmos na Tua Santa Casa, casa de oração, prestando a Ti somente o culto que é devido. Nós somos gratos, Senhor, porque nós levantamos as mãos para Ti em forma de gratidão por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas, por tudo aquilo que Tu nos dás, Senhor. Nós aqui, Senhor, entregamos diante de Ti o nosso dízimo, nossas ofertas, como forma de gratidão e reconhecimento pelo Deus que Tu és, por aquilo que Tu nos dás, Senhor, como provisão. Nós somos gratos, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dado, Senhor, todos os dias o alimento necessário, a condição necessária para estarmos vivendo e conduzindo nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Deus presente em nossas vidas. Que não nos deixe, Senhor, faltar o desejo de Te servir, de ofertar, de dizimar na Tua casa. Que todos os dízimos aqui, Senhor, e ofertas que forem entregues nessa Tua casa, possam ser utilizados para a manutenção do Teu reino e propagação do Evangelho. Continue sendo, Senhor, com esta igreja, que essa igreja continue, Senhor, de portas abertas para propagar o Evangelho a todos aqueles que precisam e necessitam ouvir a Tua verdade. Abençoe, Senhor, todos aqueles que nos visitam, ser também com aqueles, ó Pai,
que não puderam dizimar, só sabes o motivo. Abençoe todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E prepara, Senhor, nossos corações para que logo mais nós possamos ouvir aquilo que tens reservado ao teu povo. Nos abençoe, Senhor, nesta hora. É isso que eu te peço, ó Pai, com fé te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Por isso, sentar, meus amados. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bênção é poder estar na casa do Senhor, que privilégio tão grande é esse que Deus concede a cada um de nós, sendo nós quem somos e Deus quem de fato Ele é, um Deus santo, justo, bom, verdadeiro. Ele nos convoca para o culto público e nós damos graças a Ele por esse grande privilégio que Ele concede a nós. E nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Estamos felizes, alegres, muito satisfeitos, porque Deus tem, de fato, nos favorecido com bênçãos sem medida. Eu quero dar as boas-vindas a todos os meus irmãos e amigos, aqueles que estão nos visitando nesta oportunidade, dizer que para nós é uma alegria muito grande tê-los conosco, e o desejo do nosso coração é naturalmente que estivessem sempre aqui conosco. Hoje é um dia muito especial, 2 motivos. O primeiro deles, no calendário da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje é comemorado o dia do presbítero. Não é isso, presbítero Davi? É o dia do presbítero, destes homens que foram chamados pelo Senhor Deus, eleitos pela igreja, juntamente com os pastores, pastoreiam, cuidam, governam a igreja do Senhor Jesus. E nós louvamos a Deus pela vida de todos os presbíteros, não somente desta igreja, como das demais igrejas, aqueles que estão presentes aqui. A nossa oração é que o Senhor os abençoe grandemente, abençoe as suas famílias e que continue com um coração sempre disposto a louvar e servir ao Senhor, fazendo com alegria. Damos graças, eu particularmente dou graças a Deus pelo conselho que nós temos aqui, pelos presbíteros que têm estado ao nosso lado, pastoreando a igreja, que cuidam da igreja e cuidam do pastor também. E eu louvo a Deus porque são irmãos e muito mais do que irmãos, são amigos e companheiros nesta obra do Senhor. Que Deus os abençoe e parabéns pelo dia. E outro motivo é o motivo pelo qual nós já divulgamos aqui, é que hoje nós resolvemos convidar os nossos irmãos e amigos, aqueles não só que testemunharam, mas que na década de 70, por volta de 1975, eu acho que muitos aqui não tinham nem nascido, não é? Ainda. Não é isso, Yuri? Ele já balançou a cabeça ali dizendo, ó, imagino que ele deve estar pensando, pastor, nesse tempo, lamparina dava choque, né? Arco-íris ainda era branco e preto, né? Alguma coisa desse tipo. Então, lá na igreja presbiteriana do Cruzeiro do Anil, que fica situada ali na Coab, aquela igreja querida e que nós sempre a identificamos assim, aquela assim, ó, aquela igrejinha assim, cujo telhado vai até o chão, parece uma pirâmide. Nós éramos membros daquela igreja e ali foi formado um grupo musical, há 50 anos atrás. E esse grupo, formado por jovens que colocaram seu coração a serviço do Senhor, jovens que se interessaram pela música, começaram a aprender a tocar um instrumento, logo formaram uma banda, formaram um grupo, e o Gênesis tem uma origem muito interessante, não é, Daniel? Talvez eu me esqueça de alguns detalhes, mas havia na igreja do Cruzeiro do Anil um grupo já mais experiente, chamado Jovens de Cristo, liderado pelo nosso querido Daniel Lima Gomes. E de repente a igreja crescendo, outros jovens aparecendo, estava lá eu, Anuaci, Cleomar, que está aqui. A gente pensou assim, rapaz, a gente não tem condições de entrar nesse grupo, tocar com o Daniel não dá.
não é? Daniel já toca pelo menos uns 30 anos, né? Então não dá para tocar com Daniel. Aí, beleza, vamos formar um grupo musical. Formamos um grupo que hoje eu não colocaria esse nome, né? GVC, Grupo Varões de Cristo. Olha só. Albevan, não pode rir. Grupo Varões de Cristo. E cantávamos também na igreja. Nesse tempo, o pastor da igreja presbiteriana do Cruzeiro do Anil era o reverendo Paulo Ramos Silva. Não se lembram dele, né? Reverendo Paulo Ramos, era o pastor. E então depois resolvemos fundir os dois grupos. Daniel nos chama e disse: vamos formar aí um outro grupo, vamos nos juntar e para ficar um grupo mais forte. Vamos pensar no nome. E ele sugeriu um nome que pegou, Gênesis. E aí formamos uma equipe boa. Começamos então a tocar e a cantar na igreja, e com um detalhe muito importante: as músicas que começamos a cantar à época ainda eram músicas de vencedores por Cristo, né? Começamos cantando músicas de vencedores por Cristo, que era um ministério que estava sendo grandemente usado por Deus no Brasil, no trabalho de missões, de evangelização e de louvor a Deus. Foi um tempo assim maravilhoso, essa década de 70. Mas logo então, o Daniel, o Simeão, o Anuassi e o Cleomar, que está aqui do lado, que Deus deu a eles um dom especial, são poetas, compositores, músicos, e eles começaram a escrever algumas músicas, e nós começamos a cantar essas músicas. Daí para frente não quisemos mais cantar Vencedores por Cristo, então agora era só músicas autorais. Foi um tempo de festivais também, aconteceram vários festivais de grupos musicais na cidade, onde participavam não só grupos musicais das igrejas presbiterianas, mas das igrejas batistas, Assembleia de Deus, tinha um grupo também da Adventista muito bom, um vocal muito bom. E com a graça de Deus, nós ganhamos vários desses festivais, né? O primeiro, nós entramos lá meio de salientes e conseguimos ganhar aquele festival, e trouxe muita alegria para nós. E então aí esse ministério foi confirmado, e cantávamos todos os domingos na igreja. O grupo Gênesis participava, e era uma bênção, porque era uma forma de servir a Deus, abençoando a igreja. E eu particularmente ainda creio muito nisso, que Deus usa muitos talentos, né? Deus não só usa o pregador para expor as escrituras, mas Deus usa os irmãos presbíteros que estão na direção do culto, conduzindo o culto com ordem, com reverência, com zelo, com fidelidade a Deus. Como Deus usa os músicos, aqueles que nos acompanham, tocando o instrumento, para que a gente possa cantar pelo menos dentro do tom certo, no ritmo certo. Deus concede pessoas para cantar, formação de grupos musicais, de corais. Tudo isso de fato é muito importante, porque Deus usa todos estes elementos para o crescimento da igreja. E eu, particularmente, ao falar sobre isso, eu fico muito feliz, e até confesso a vocês, muito emocionado. Eu estava em casa imaginando, digo, meu Deus, que eu não engasgue pelo meio, não é? Porque voltar no tempo, olhar para essa turminha aqui, meus coleguinhas de 50 anos atrás, Cíntia, é uma bênção, né? Nos nossos retiros, nas brincadeiras, e quando alguém diz assim: olha, aqui a grande maioria, não vou comprometer ninguém, já passou dos 60, sabe? E alguém diz: puxa vida, o que é uma pessoa chamada velha? Alguém disse: um velho, sabe o que é? É um jovem que deu certo, e nós somos pessoas que fomos jovens, ainda continuamos com o coração jovem, e continuamos fazendo a mesma coisa, servindo a Deus. A mesma alegria que nós tínhamos há 50 anos atrás, nós temos ainda hoje. Hoje estamos em lugares diferentes, não é? Aqui na igreja só tem eu, Anuassi, Abigail e Débora. Outros estão em outras igrejas, outros até em outros estados, como é o caso da Ana Ruth, não é? E do Cleomar. A Ana Ruth é filha do reverendo Rui, quem sucedeu o reverendo Paulo Ramos lá, foi quem nos acompanhou também durante um bom tempo, foi quem nos
organizou ali, quando ainda éramos muito desorganizados com relação a tempo e a questão das liturgias, e o Rui botou a casa em ordem, né? E a gente no início não entendeu muito bem, mas depois nós compreendemos que o pastor queria o nosso próprio bem. O reverendo Rui hoje está com o Senhor na glória, foi o nosso pastor, foi o meu pastor, né? Foi aquele que me encaminhou para o seminário há 40 anos atrás, pela Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, seu Davi, não é? E foi uma bênção muito grande. Eu louvo a Deus por toda essa história. E quando a gente olha para trás, e eu confesso a vocês que eu oro com um saudosismo muito grande. Se tivesse uma máquina do tempo, a gente voltaria no tempo agora rapidinho, não é? Mas eu olho assim para a igreja, eu digo, meu Deus, isso é a igreja do Senhor. E a gente vê a igreja, nós que servimos a Deus, cantávamos, proclamávamos o evangelho através da música, cantando, tocando um instrumento. E agora a gente vê a igreja prosperando, crescendo, novos talentos, novas pessoas chegando, e a gente fica vendo Deus cumprindo a sua palavra, literalmente, Deus abençoando a sua igreja. E eu tenho absoluta certeza que nada e nem ninguém poderá impedir o avanço da igreja do Senhor Jesus. Nunca faltará alguém para pregar o evangelho, nunca faltará alguém para tocar um instrumento, nunca faltará alguém para nos conduzir no louvor, porque Deus é aquele que capacita, é aquele que chama, é aquele que usa esses instrumentos. E eu estou muito feliz com o grupo aqui, e a gente vai cantar, não é? Pelo menos 2 músicas, não é? Vou convidar os meus queridos para virem aqui à frente, Abigail, Ana Ruth, Débora, Celi, Neliana, Cleomar, Daniel Lima Gomes, foi com ele que tudo começou, não é? Foi com ele que a Noaci começou a tocar instrumento, foi professor nosso ali. Davi Lima Gomes, está faltando o Simeão, que não chegou, mas estamos aqui com esse grupo abençoado. E temos ali o Itamar, que nos ajudou também, controlador de som, não é, Itamar? Itamar, querido, que bênção também ter você aqui. Outros moram distantes, não puderam estar conosco, a Joilma, Rui Júnior, a Ilma Fortes, são irmãos queridos que também integraram esse grupo. Meus irmãos, o pastor esqueceu de dizer que há 50 anos esse grupo não canta, tá? Então, pelo amor de Deus, até as letras eu já esqueci, mas vamos cantar na fé.
Vamos ficar de pé. Vamos, nesse clima, nesse momento de adoração, onde o nosso coração exalta o louvor e a graça do Senhor, vamos todos cantar uma canção já conhecida por todos, declarando que nós somos o povo de Deus. Podem sentar. Muito bem, meus irmãos, que bênção, não é? E a gente poder reviver um pouquinho de tempos bons que nós experienciamos com o nosso Deus na companhia de tantos irmãos queridos. Eu acho que é muito triste alguém que olha para trás na sua vida, olha pelo retrovisor e não tem recordações boas, não tem momentos bons para guardar e para lembrar. Então, eu louvo a Deus, particularmente, eu sei que os meus irmãos aqui também podem olhar pelo retrovisor e dizer: que tempo bom nós vivemos, não é? Que amizade foi construída e que dura até hoje. Com o advento aí do WhatsApp, então nós temos o nosso grupo lá, no Gênesis. Nós estamos todos os dias falando, conversando, dando bom dia e aquela coisa toda. E tem sido uma bênção muito grande. E a minha palavra é, especialmente para as novas gerações, aproveitem o tempo que Deus tem dado para cada um. Aproveitem aos pés do Senhor, na companhia de irmãos queridos. Aprendam a fazer amizades dentro da igreja, porque é uma necessidade que todos nós temos de ter amigos. E muitas vezes, infelizmente, os amigos mais achegados a nós são aqueles que não pertencem ao povo de Deus. E são justamente com aqueles que muitas vezes nós vamos compartilhar os momentos mais difíceis da nossa vida. E aí nós vamos ouvir conselhos que não são nada recomendáveis.
Então é muito bom quando você aprende a desenvolver boas amizades dentro da igreja, quando os seus irmãos na fé são muito mais do que irmãos, são amigos, são pessoas que você pode estar ao lado, abrir o seu coração, orar junto, e assim Deus vai fortalecendo os laços. Eu me lembro que quando saímos da igreja de São Luís, fomos para a Coab, morar na Coab, primeira reunião de jovens que nós participamos, e a dinâmica era lá, orar de 2 em 2, e que coisa, nunca tinha participado de um momento assim, e eu me lembro daquela primeira atividade, daquela primeira oportunidade de orar com alguém, e eu não sei se ele se lembra, mas a pessoa que orou comigo naquele dia foi Cleomar, não é? Foi ali que nós juntos oramos, e dali foi construído toda uma amizade que foi embalada não só pela música, mas também às vezes por um futebolzinho no olho d'água, né? Era muito bom. Queridos, eu quero também com estas palavras não só manifestar minha alegria pelos irmãos que compuseram o ministério, o Grupo Gênesis, mas com todos aqueles irmãos, membros da Igreja do Cruzeiro do Anil. Muitos estão aqui, eu estou vendo daqui, não dá para citar o nome de todo mundo, mas é muita gente, e eu posso reunir todo mundo no nome de alguém muito querido, seu Matias, presbítero Matias e Alzerina, que estão ali atrás, né, que são os pais de Cleomar. Que alegria ter vocês aqui. Muitos desses irmãos viveram conosco aqueles dias, outros são de uma geração mais jovem, ouviram falar da existência do Gênesis e aqui estão conosco hoje. Eu quero convidá-los para abrirem as Escrituras, a palavra de Deus, no Salmo de número 67. Salmo 67. As nações rendem graças. É o título que nós temos aí na nossa Bíblia para este salmo. As nações rendem graças. Salmo 67. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela alegria de estarmos juntos aqui nesta noite, prestando um culto ao Senhor. Nós te louvamos pela tua bendita palavra, que a temos aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Mas confessamos ao Senhor que somos limitados para compreendê-la perfeitamente. Somos incapacitados, Senhor, de guardá-la, de armazená-la nos nossos corações. E por isso mesmo é que nós clamamos ao Senhor, e por isso mesmo é que nós oramos a Ti nesta hora, que o Senhor possa abrir a nossa mente, e que o Senhor abra também o nosso coração, para que não somente venhamos a compreender a Tua palavra, mas que possamos recebê-la com alegria, como sendo de fato o que ela é, a palavra viva do Deus vivo, do Deus que pela ação do Espírito Santo fala aos corações e promove as mudanças que precisam ser mudadas. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, todos nós que aqui estamos, eu creio, nós somos unânimes numa verdade: nós amamos a Deus, nós amamos ao Senhor, e não somente isso, mas nós amamos a igreja.
Nós somos ensinados desde cedo a amar a igreja do Senhor, a frequentar a igreja, a nos submeter aos ensinos que são ministrados a nós desde a mais tenra idade. E eu sei que muitas vezes nós, por conta do nosso amor para com a igreja, nós muitas vezes ficamos muito preocupados acerca do futuro da igreja, especialmente quando pessoas falam acerca da quantidade de desigrejados que existem hoje, acerca do crescimento do ateísmo, não somente na Europa, nos Estados Unidos da América, como também no Brasil, pessoas que já não creem mais em um ser supremo, materialistas, naturalistas, pessoas que creem que tudo que existe é tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, que as nossas mãos podem pegar, que os nossos órgãos do sentido se relacionam, nada além disso. E muitas vezes nós ficamos diante das informações que recebemos, especialmente informações tristes de igrejas que foram tão importantes no passado, na Europa, hoje estão fechadas. Muitas delas não passam de centros comerciais, de bares, de locais para diversão, centros culturais e nada mais do que isso. Lugares onde irmãos nossos na fé se congregaram, onde homens e mulheres ali estiveram louvando e bendizendo o nome do Senhor, onde pregadores inflamados com o Evangelho de Cristo Jesus estiveram expondo a palavra de Deus. E nós ficamos a imaginar, será que vai chegar o dia em que a igreja ela vai chegar de fato a não existir mais? Será que esse projeto divino, essa realidade divina chamada igreja, ela vai acabar? E quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós somos animados por ela e levados a crer que nada e nem ninguém poderá impedir o avanço da igreja. Nada poderá impedir que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Nada poderá impedir que a obra de Deus seja feita como Ele quer que ela seja feita. Nada poderá impedir que homens e mulheres a quem Deus quer alcançar com a sua graça venham ser alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos, que faz parte dos Salmos, Salmo 67, obviamente está localizado aqui no Antigo Testamento, ele é interpretado de formas distintas, não de formas contraditórias, mas são vários olhares que já se debruçaram, pararam aqui para entender este salmo, tão pequenino, 7 versos apenas, mas tão importante. Não se sabe exatamente o seu autor, mas a grande maioria dos estudiosos acreditam que Davi foi o autor deste salmo, que Davi foi aquele homem usado por Deus para escrever este salmo. Um estudioso chamado Russell Bloch, ele diz que esse é um salmo de ações de graça por uma colheita farta. Ele olha para esse salmo e diz: este é um salmo de ação de graças, pela manifestação da graça de Deus no meio do seu povo, possibilitando uma colheita farta no meio do povo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, um irmão muito querido, um pastor grandemente usado por Deus dos nossos dias, ele diz que certamente esse é um salmo missionário. Ele olha para esse salmo e diz que este salmo ele tem um caráter missionário. É Deus falando às outras nações, é Deus afirmando que outras nações, que nações pagãs haverão de ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. O reformador João Calvino, ele diz que o presente salmo contém uma oração que solicita uma bênção em prol da igreja. Vejam que Calvino agora, ele já
tira os seus olhos da realidade do povo de Israel no passado, ele já projeta o conteúdo deste salmo numa perspectiva agora até escatológica, olhando para frente, dizendo que agora é o povo de Deus rogando pelas bênçãos do Senhor para com a igreja de Cristo Jesus. Matthew Henry, um grande estudioso das Escrituras também, ele vai dizer que esse salmo claramente se refere à igreja. Aí você olha para esse salmo e diz: acho que ele está forçando a barra. Aonde que nós estamos vendo a igreja aqui? A palavra igreja, ela não aparece em momento algum aqui. A palavra igreja, eclesia, de fato, não vai aparecer aqui. Mas se entendermos a igreja como povo de Deus, chamado por Ele, vocacionado por Ele, alcançado pela sua graça, nós vamos entender que o povo de Deus já existia também lá no Antigo Testamento, é claro que sim. E todas estas pessoas, de fato, fazem parte da eclesia, da igreja do Senhor, daqueles que estarão eternamente com o Senhor. Eu creio, portanto, irmãos, diante de tudo que foi exposto, eu creio ser esse um salmo de um louvor que impacta um mundo pagão. Eu penso assim, que esse é o salmo que fala de um louvor, de um povo cujo louvor vai impactar as outras nações, vai alcançar povos pagãos. O que poderíamos concluir ao ler este salmo? Concluiríamos que nós estaremos na trilha certa quando compreendermos os elementos que compõem a nossa vocação como povo de Deus. E eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nisso, por um simples detalhe, porque todos nós, embora presentes na igreja, embora frequentes na igreja, embora até líderes na igreja, corremos o grande risco de não compreender exatamente quais são estes elementos que compõem a nossa vocação como povo de Deus, como igreja. Quem somos nós? Por que nós existimos? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso foco? Para que nós fomos chamados? Precisamos compreender exatamente isso, para não nos perdermos no meio do caminho. Por isso eu afirmo, nós estaremos na trilha, caminho. Estaremos na trilha certa, quando compreendermos os elementos que compõem a nossa vocação como povo de Deus. Eu acho que aí está o nosso desafio, é compreendermos isso. Se compreendermos isso, eu tenho absoluta certeza que todos nós, os mais jovens, as crianças, adolescentes que estão aqui, se Jesus não voltar, assim como nós estamos aqui lembrando 50 anos atrás, se Jesus não voltar, estarão participando de uma igreja viva, uma igreja que louva e serve a Deus com fidelidade, uma igreja que está preparada para a volta do nosso Redentor. Mas se perdermos essa compreensão de que devemos ter acerca desses elementos constitutivos da nossa vocação, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder completamente. Apesar de ter muita gente na igreja, apesar de estarmos com uma agenda, quem sabe, muito lotada de atividades, mas perdemos o foco. Já não seremos mais aquilo para o qual nós fomos vocacionados. Que elementos são esses? E aqui neste salmo, nós vamos encontrar estes elementos. Eles nos sugerem isso. Eles falam, sem dúvida alguma, quando afirmou Calvino e Matthew Henry, falam acerca da igreja, falam acerca do povo de Deus, fala acerca do louvor presente na igreja, fala de gratidão, fala de busca do Senhor. Que elementos são esses? O primeiro deles, precisamos compreender, e guarde isso no coração, irmãos. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, a comunhão com Deus é a nossa maior necessidade. Eu vou repetir. A nossa comunhão com Deus é a nossa maior
necessidade. Não existe uma outra necessidade maior do que esta, mais importante do que essa, mais do que o ar que respiramos, mais do que a saúde física, mais do que a prosperidade material. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, porque isso tem um valor eterno. Ele é aquele sem o qual nós não podemos viver. E onde é que está isso aqui no texto? Volte seus olhos para o primeiro verso. Ele diz assim, o salmista: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. No verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Vejam que aquilo que o salmista coloca, ao colocar, ele está falando daquilo que é mais importante, daquilo que é o maior desejo do seu coração. Vejam que aqui não está colocado o fato de eles ganharem batalhas, de submeterem os seus inimigos nas guerras. Ele diz: seja Deus gracioso para conosco. É alguém que fala acerca da necessidade de sermos alcançados por esta graça bendita do Senhor, que nos perdoa, que nos transforma, que nos ajuda na nossa caminhada. É a graça, é esse favor não merecido de Deus nas nossas vidas. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Resplandecer, que nós encontramos aqui numa oração, é o que nós vamos encontrar lá em Números, no capítulo 6, versos 24 e 25, a bênção araônica. É ali, é Deus abençoando o seu povo, fazendo resplandecer a sua face sobre a vida do seu povo. O que o salmista está dizendo: Senhor, se tu não estiveres conosco, nada vai acontecer. Tudo que nós precisamos é da tua graça, Senhor. Sem ela nós não somos nada, Senhor. Tudo que nós precisamos agora é que o Senhor se manifeste em nosso favor, que o Senhor faça brilhar, resplandecer sobre nós, sobre as nossas vidas, o teu rosto. Queremos ter comunhão contigo, queremos ter a percepção da tua presença conosco. É isso que nós desejamos, é isso que nós precisamos. Sem Deus nós não somos nada. Como dizia o poeta, a vida do homem sem Deus, né, Cleomar? É como folha seca no ar, que vai aonde o vento lhe quiser levar. É uma composição feita pelo nosso querido Cleomar, e que nós no Gênesis cantamos muitas vezes, não é isso? Cantamos. Um homem sem Deus é como uma folha, ele é jogado de um lado para outro. Ele vive à mercê da atmosfera cultural em que ele existe. Ele é tão somente, como disse Heidegger, ele é apenas um ser no mundo, não passa de um ser no mundo e nada mais do que isso. Sem sentido. Um homem sem Deus, ele não tem segurança nenhuma. A vida se limita a tudo aquilo que ele vê, a tudo aquilo que ele percebe, a tudo aquilo que ele sente, a tudo aquilo que ele pode apalpar. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É a máxima usada. O salmista está dizendo: Senhor, resplandeça o teu rosto sobre nós, Senhor. Que a tua face se faça perceber, que nós possamos não somente crer na tua existência, mas que possamos ter uma percepção clara da tua existência nas nossas vidas. Ele não estava aqui orando, clamando por uma teofania, por uma aparição de um anjo, ou que Deus viesse literalmente em pessoa ali. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o desejo agora daquele salmista é de que ele e o povo do qual ele fazia parte pudesse ser contemplado com essa presença maravilhosa de Deus. Então essa, irmãos, é a nossa maior necessidade.
A igreja do Senhor Jesus, por conta disso, ela nunca vai deixar de existir. Enquanto tiverem pessoas vivendo a verdadeira comunhão com o Senhor. Enquanto estiverem nela pessoas que estarão sendo favorecidas por essa graça bendita de Deus. Onde lá estiverem pessoas onde a face de Deus faça resplandecer sobre o povo. Onde o povo possa dizer verdadeiramente: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor vive, eu posso crer na sua presença, e eu posso sentir no meu coração essa alegria que dá sentido à minha existência. Eu não vou me deixar levar por qualquer movimento, porque eu tenho um Deus que conduz a minha vida, eu tenho um Deus que faz com que até o meu sofrimento, ele tenha sentido, o meu sofrimento tenha sentido. É o que disse Viktor Frankl. Eu já citei a obra dele aqui, Em Busca de Sentido, aquele judeu que foi colocado em campo de concentração e teve a sua família dizimada, seus filhos mortos, sua mulher também, e ele estava sofrendo ali. Mas ele disse a si mesmo: eles podem matar a minha família, eles podem impor a mim o maior sofrimento que quiserem, eles podem até ceifar a minha vida, mas uma coisa eles não têm autoridade de fazer: é roubar de mim o sentido da minha existência. O sentido da minha vida, do meu sofrimento e da minha morte foi dada pelo meu Deus. Ele é o pai da logoterapia. Eu creio que muitos já leram essa obra. Se não leram, fica de dever para casa. Leia. Você vai ver que coisa impressionante. É alguém que tinha uma consciência presente da presença de Deus na sua vida, mesmo no meio do sofrimento, no meio da dor maior. A igreja jamais deixará de existir quando ela for formada por pessoas assim, que desfrutarem de uma verdadeira comunhão com o Senhor e que entenderem que a comunhão com Deus é a sua maior necessidade. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque nós temos visto por aí afora, especialmente nos meios de comunicação, missionários, pregadores, que parece que entendem que a maior necessidade do povo é a necessidade de prosperidade e de saúde. São reuniões e reuniões onde a promessa é de que Deus vai curar, é de que Deus vai fazer com que as empresas possam vir a prosperar. Muitas pessoas estão desacreditadas hoje. Muitas pessoas estão sofrendo porque as promessas não foram cumpridas. E por isso mesmo acredito que a igreja, ela não é uma igreja séria. Nós entendemos que estas coisas são importantes, nós oramos por elas. Oramos pelos enfermos, oramos para que Deus abençoe a nossa casa, que nunca falte o pão na nossa mesa. Mas nós entendemos que a nossa maior necessidade é a necessidade de Deus. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a evangelização é a nossa mais urgente missão. A propagação do Evangelho de Cristo, fazer com que o Evangelho chegue a outras pessoas, é na verdade a nossa mais urgente missão. Mas que o salmista havia compreendido muito bem isso, porque ele parte do princípio: Deus já se manifestou a nós, e quando esse Deus se manifesta a nós, as outras pessoas e as outras nações, elas são alcançadas. Vejam aí o verso 2, ele diz: para que, leiam comigo, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha só, a bênção não é só para nós. Nós não queremos Deus apenas para nós, para a minha família, para ficar preso na minha denominação, na minha igreja, no meu polozinho, na minha família. Mas não, as outras nações, elas precisam ser impactadas com a mensagem do Evangelho, porque Deus tem eleitos espalhados em todos os lugares. E o salmista entendia perfeitamente isso.
E eu creio firmemente que na mente dele estava aquela fala do Senhor Deus a Abraão em Gênesis 12, no verso 5, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, em Abraão, o pai da fé, serão benditas, serão abençoadas, agraciadas com a salvação, todas as famílias da terra. Jesus vai dizer em Marcos, no final de Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo, Jesus dizendo, e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Registro de Mateus 28 diz, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações. Tudo isso aponta para a missão precípua e mais importante da igreja. É fazer missões, é pregar o evangelho de Cristo Jesus, é anunciar ao mundo que existe um Redentor, um Salvador, que Ele está vivo e que Ele pode transformar vidas. Quantas oportunidades nós temos, irmãos, de levar Jesus aos nossos amigos na faculdade, aos nossos amigos no trabalho, aos nossos vizinhos, no nosso bairro, no nosso condomínio, e nós ficamos calados, silentes, escondemos o maior tesouro que alguém pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas não compartilham conosco as suas lutas, as suas dificuldades, e nós ainda assim permanecemos calados. Tivemos aqui esse final de semana um treinamento, o pastor Paulo, não é isso, Thiago? Pastor Paulo, falando sobre missões, falando sobre evangelização, falando sobre o discipulado. Um discipulado e uma evangelização intencional. É saber de que isso é uma tarefa nossa, porque a vontade de Deus é que esse evangelho seja levado a todos os lugares, a todas as pessoas. Alguém já disse que evangelismo é muito mais do que um mero programa de igreja. Que evangelismo é muito mais do que isso, de que ele é um estilo de vida. E eu li um autor, isso há muitos anos, e ele disse algo interessante. Ele disse, os irmãos da igreja primitiva, eles não pregavam o evangelho. A igreja crescia muito, mas eles não pregavam. Eu disse, como é que ele diz uma coisa dessa, que tolice? Aí lá na frente ele explica, não, eles não pregavam, eles tagarelavam o evangelho, para mostrar que aquela gente estava tão tomada com o evangelho de Cristo, que eles não tinham como esconder. Onde eles chegavam, eles falavam de Jesus. Onde eles chegavam, eles possibilitavam o nascimento de uma igreja, porque eles tagarelavam, eles falavam da bênção que aconteceu na vida deles. Eles foram alcançados pela graça, eles não poderiam esconder essas verdades, e o texto está sugerindo exatamente isso para nós aqui. Verso 7, lá embaixo, diz assim, abençoe-nos Deus, olha aí, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Quando eu estava lendo aqui todos os confins, eu disse, nossa, o evangelho chegou a São Luís. Os confins, chegou aqui também, chegou para nós. Por que chegou para nós? Porque alguém trouxe esse evangelho para nós. Ele chegou porque alguém um dia pregou para nós. Você só está aqui agora, você só é crente em Cristo porque alguém fez missão. E muitas vezes nós ficamos pensando em missões transculturais, e eu me recordo, eu ainda no meu último ano de seminário, estava na igreja, lá na igreja do Cordeiro, presbítero Tiago, você conhece lá, pastor Arnulfo Barbosa, e eu estava à porta, e tinha uma jovem, e ela chegou para o pastor, e disse, pastor, eu queria muito conversar com o senhor, e eu estava bem próximo, ouvi a conversa ali, e ela disse assim, não pastor, eu tenho orado muito, e Deus está me chamando para a obra missionária, e ele era muito calmo, ele disse, muito bem, minha filha, que bênção, como é isso? Ela disse, não, Deus está me chamando para a obra, e eu acho que
eu devo me preparar para ir para um outro país para pregar o Evangelho. Então eu estou entendendo que Deus está me chamando para fazer uma obra missionária em um outro país. E ele ouviu atentamente e disse para ela assim, disse: filha, vamos fazer o seguinte, enquanto essa visão não se estabelece de forma mais clara, comece a fazer missão dentro da sua casa, comece a fazer missão com seus vizinhos, comece a fazer missão com os seus colegas lá na escola, lá onde você está. Fale de Jesus para eles. Se comprometa a trazer um colega seu da escola para a igreja aqui domingo. Fale com ele que você gosta de adorar a Deus, que você tem sido alimentada pela palavra. Traga essa pessoa para ouvir do Evangelho. Comece missão pelo lugar onde você está. Comece ali. Muitas vezes compreendemos mal a tarefa. Não que não precisamos de missionários transculturais, claro que precisamos. E a IPB tem feito um grande trabalho em missões transculturais, nacionais, nas cidades. A obra missionária tem avançado. Mas deixa eu dizer uma coisa. A obra de propagação do Evangelho, ela começa dentro da nossa própria casa. Os nossos primeiros alunos, os primeiros discípulos, são aqueles que convivem conosco. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade sequer, nenhuma, de poder testemunhar da nossa fé para eles, para mostrar para eles a bênção de ser um servo de Deus, é mostrar para os nossos filhos, e muitas vezes nós abrimos mão de coisas legítimas para nós, simplesmente para que a gente possa conduzir os nossos queridos no caminho do Senhor. Essa é uma tarefa que é dada especialmente aos maridos. Você, meu irmão, assim como eu, nós somos responsabilizados por Deus. Você é o sacerdote do seu lar. Você é um instrumento que Deus está usando para ser bênção na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, com aqueles que convivem com você. É fazer missão ali próximo. É viver esse Evangelho de Cristo de tal maneira que estas pessoas mais próximas de você sejam impactadas verdadeiramente por esse Evangelho salvífico de Cristo Jesus. A obra começa aí. E ela se expande, ela vai adiante, dos lugares mais distantes possíveis, com homens, mulheres que têm sido separados por Deus. O primeiro elemento que vai nos manter na trilha, exatamente entendermos que a comunhão com Deus é a nossa maior necessidade, em primeiro lugar. Porque ninguém ensina o que não aprendeu, ninguém dá o que não tem. Em segundo lugar, de que a evangelização é a nossa mais urgente missão. E em terceiro e último lugar, é entender que a adoração e o louvor é a nossa melhor expressão de vida. Por isso ele vai repetir aqui, verso 3 e verso 5, as mesmas palavras. Ele diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Mais uma vez, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É o louvor do Senhor. Nós somos chamados, separados por Deus, para louvar e bendizer o nome do Senhor. E com isso, aqui há uma afirmação de que o Evangelho, quando chega, rompe fronteiras e chega às outras nações, há um fenômeno maravilhoso. É que os ídolos caem por terra, nações pagãs se curvam a Deus e passam a louvar e bendizer o nome do Senhor. É por isso que nós nos reunimos, irmãos. É por isso que a igreja canta. É por isso que Deus tem levantado músicos na igreja, porque o louvor é muito importante. E vocês, meus irmãos, têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque o louvor é a mais viva expressão do nosso compromisso com Deus. E louvar é muito mais do que cantar. Louvar é muito mais do que tocar muito bem um instrumento para embalar a igreja na adoração.
Louvar é ser de fato esse instrumento nas mãos do Senhor, é ter o seu coração de tal maneira tão invadido pela graça de Deus, de que agora os seus lábios, eles não conseguem conter todo aquele sentimento, tudo aquilo que está dentro do seu coração, e ele se abre, ele se rompe em cânticos ao Senhor, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades que enfrentamos. O louvor sempre estará presente na vida do povo de Deus. Os irmãos estão lembrados? Mais uma vez eu cito aqui, Paulo e Silas, que exemplo. Paulo e Silas presos, maltratados, acorrentados, zombados, humilhados, foram jogados dentro de uma prisão. Já ia alta noite, meia-noite, aqueles homens, ao invés de maldizerem aqueles que os prenderam, eles resolvem romper em cânticos. Aqueles homens mesmo feridos, mesmo machucados, louvaram e bendisseram o nome do Senhor. E aquele louvor se fez ouvir por todas as outras pessoas que ali estavam, que não criam em Deus, pessoas que estavam ali presas por um motivo justo, mas que Deus permitiu que aquelas pessoas pudessem ser impactadas pelas verdades que estavam sendo proferidas pelos lábios daqueles homens, através da música que eles estavam cantando. O resultado disso, que lá em Filipos, o carcereiro se converteu. Aquele homem duro, aquele homem que tinha sido instrumento para maltratar Paulo e Silas, foi tão tocado por aquilo que aconteceu, ele que era um algoz, se transformou agora num enfermeiro, foi cuidar das feridas daquele homem. As portas do seu coração foram abertas, as portas da sua casa foram abertas, e ele recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Olha a importância do louvor. Aqueles homens estavam louvando a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Se você olhar o Salmo 150, no verso 6, ele diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. A gente faz só uma pergunta básica: tem alguém aqui que está sem respirar? Está todo mundo respirando bem? Então, se você está respirando, o que você tem que fazer? Louve ao Senhor. Isto é, se você está vivo, meu irmão, minha irmã, se você tem vida, e vida é dom de Deus, se Deus te permitiu estar vivo, louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Olha o Salmo 148. Você vai ver algo interessante. Abra sua Bíblia aí no Salmo 148. Você vai compreender que louvar é muito mais do que simplesmente cantar. Ele diz assim: aleluia, louvai a Deus, louvai ao Senhor no alto dos céus, louvai-o nas alturas. Aí você pensa, quando eu estou no avião, eu vou louvar a Deus, lá nas alturas, né? Seria essa a ideia? Acho que não. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Verso 3, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Verso 4, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Qual a conclusão que a gente chega, lendo tudo isso aqui, até o final, o verso 14? Que louvar a Deus é cumprir fielmente o papel para o qual você foi criado. Louvar a Deus é isso, é cumprir esse papel. Nós temos que ser uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja formada por pessoas que adoram e louvam ao Senhor, e é através disso, através desse fervor, dessa adoração, dessas verdades que estarão sendo proclamadas, é que Deus vai estar abençoando a outras nações. É através disso que Deus vai estar alcançando os outros povos. Spurgeon é que diz que as bênçãos do Altíssimo, elas descem para o mundo através da igreja. As bênçãos do Altíssimo, as bênçãos de Deus, elas descem para o mundo em que nós vivemos,
através da igreja. O mundo está ruim, né, irmãos? Tem muita coisa errada acontecendo, né? E a gente fica espantado quando a gente vê coisas acontecendo, coisas graves. Estaria muito pior se a igreja não existisse. E eu creio firmemente que por conta da igreja do Senhor Jesus é que ainda a humanidade está de pé. Por isso, nós como igreja precisamos compreender os elementos que compõem a nossa vocação. Nós somos chamados e vocacionados por Deus para ser a igreja do Senhor. 3 verdades precisamos guardar. A primeira, que a nossa comunhão com Deus é a nossa maior necessidade. A segunda, que a evangelização é a nossa mais urgente missão, proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E em terceiro, que a adoração e o louvor são a nossa melhor expressão de vida. E é através disso que Deus vai estar alcançando muitas outras pessoas, a fim de que elas também se tornem instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja. Amém. Louvado seja Deus pela exposição da sua santa palavra. Nossa oração é que essa palavra proferida aqui pelo reverendo Antônio, a palavra de Deus, ela possa achar guarida nos nossos corações para nos educar, a fim de que sejamos achados agradáveis diante do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez louvar a Deus. Eu os convido a ficar de pé para juntos cantarmos o hino de número 299, Renovação. Cantemos com alegria. Estava aqui, ó. Desculpe, meus irmãos, vai ser o hino Glória para sempre. Glória para sempre. Cântico, na verdade. Cantemos com alegria. se assentar. Queridos irmãos, esse é um momento também tão importante na vida da igreja, quando nós temos a alegria e o privilégio de participar da ceia do Senhor. E o próprio Senhor nos instrui através do apóstolo Paulo, na sua carta aos 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, acerca da celebração da ceia do Senhor. E o texto nos diz assim:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos curvar as nossas frontes mais uma vez em atitude de oração e vamos buscar a face de Deus e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nos abençoe, e pedir ao Senhor que lave o nosso coração, a nossa mente, que nos perdoe e que nos torne aptos a participar da sua ceia. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós te louvamos pelo sangue que foi derramado, ó Deus, pelo sacrifício que foi realizado em nosso lugar. Nós te louvamos, Senhor, pela obra salvífica de Cristo Jesus. Por ela nós fomos alcançados, transformados, perdoados, justificados. E agora aqui nós estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, para pedir a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, purifique os nossos lábios, os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor nos ajude a dia após dia, a buscar alinhamento das nossas vidas com a Tua palavra bendita, Senhor. Que Tu possas governar a nossa vida, que a presença do Teu Espírito em nós esteja moldando o nosso caráter, Senhor, transformando-nos, ajudando-nos a ser igreja do Senhor, mesmo quando não estamos reunidos, quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Que o louvor do Senhor nunca falte a nós, que as circunstâncias adversas jamais sejam mais fortes ou maiores do que a nossa disposição em Te servir, em Te adorar, Senhor. Por isso eu clamo pelo Teu povo, Senhor, para que seja fortalecido pelo Senhor, fortalecido na força do Teu poder, a fim de que nos mantenhamos sempre firmes e fiéis, servindo ao Senhor com alegria. Abençoa também estes elementos, Senhor, separando-os do uso comum. Cremos firmemente que o Senhor se faz presente aqui nestes elementos, mas que esta presença é de natureza espiritual, ó Deus, e não material, Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos os queridos irmãos estão convidados a participar conosco da ceia. Aqueles que nos visitam, que são membros de alguma outra igreja evangélica, se você, meu irmão, está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, você então é convidado a estar conosco. Os nossos queridos irmãos presbíteros estarão distribuindo os elementos. Você vai receber esse kit que tem aqui o pão e o vinho. Você aguarda para que no momento certo todos nós possamos ingeri-los. Seja o meu canto para sempre só para Te louvar.
seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. A igreja pode cantar comigo? Seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. As mulheres. Seja minha vida o padrão daquilo que eu lá no procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Todos. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor.
Se algum irmão, alguma irmã foi omitido na distribuição dos elementos, por gentileza, queira sinalizar como de suas mãos. Todos receberam? Tem alguém que não recebeu? Acho que todos receberam. Disse Jesus: isto é meu corpo que foi partido por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar todos em pé. Vamos orar. Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa fé, porque temos sido alcançados com a Tua graça bendita, Senhor. Agora dá-nos força e ajuda-nos, para que, sendo fiéis a Ti, possamos ser instrumentos em Tuas mãos a propagar o Teu Evangelho onde quer que estejamos, Senhor. Usa de misericórdia para com o Teu povo e para com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos encerrar o culto desta noite, cantando o hino Renovação, 299, é um hino bem conhecido. Eu quero convidar os meus irmãos do Gênesis que venham aqui à frente também, ficar aqui junto com o pessoal do louvor. Venham aqui para frente. Encerrar com uma oração. Quero pedir aqui ao meu irmão Daniel que ore ao Senhor e depois nós impetraremos a bênção. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos externar a nossa gratidão por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, por estes momentos agradáveis passados aqui na tua presença, na tua casa, com estes irmãos queridos. Nós te somos infinitamente gratos por tudo que podemos vivenciar aqui na tua casa. Agora, despede-nos na tua santa paz e para que retornemos aos nossos lares.
É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as vossas vidas, queridos, hoje e para todo sempre. Os irmãos podem se assentar. Antes